Para essa segunda aula, eu quero que nós tenhamos em mente a pergunta: What is expositional preaching? o que é pregação expositiva? Because the first mark of a healthy church that I'm suggesting to you Porque a primeira marca de uma igreja saudável que eu estou sugerindo para vocês is what is expositional preaching. é o que é a pregação expositiva. The topical sermon O sermão tópico is a sermon in which we decide on a particular subject, é um sermão em que nós escolhemos um assunto and then we look to see what the Bible has to say about that subject. e aí nós descobrimos o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto que nós queremos falar. Expositional preaching A pregação expositiva is where we take a particular passage of Scripture é onde nós pegamos um texto das Escrituras and we try very hard to listen to that passage of Scripture. e nós procuramos bastante intensamente compreender o que diz aquele texto das Escrituras. Now I'm just curious, those of you here, how many of you would say that you normally preach expositionally? Eu estou curioso para saber aqui, quantos de vocês aqui presentes diriam que normalmente você prega expositivamente? Put up your hand. Levantem as mãos. Okay, so that's certainly most of you, yeah. Então, diria que a maioria de vocês. I don't know how you found preparing expositional sermons, Eu não sei como é que você tem se dado com a preparação desses sermões expositivos, but I find that in committing myself to preach expositionally, mas eu tenho visto que ao me comprometer com a pregação expositiva, I am constantly learning new things eu estou constantemente aprendendo coisas novas from God's Word. da palavra de Deus. So when I'm preaching expositionally, Então, quando eu estou pregando de forma expositiva, I'm going to God's Word eu estou indo para a palavra de Deus, and I'm listening as carefully as I can. e eu estou ouvindo atentamente, com o mais atentamente possível. And honestly, sometimes I'm surprised by what I hear. E, honestamente, por vezes eu fico surpreendido com aquilo que eu I'll descubro. see something with a clarity that I'd never seen it before. Eu enxergo alguma coisa com uma clareza que eu nunca havia visto antes. Or I'll notice something that although I'd read that passage for 30 years, I'd never noticed. Ou então eu vou descobrir alguma coisa que, embora eu já tenha lido essa passagem durante 30 anos, eu nunca vi antes. God's Word is rich. Porque a palavra de Deus é rica. It deserves us giving our ministries to expound God's Word. Ela merece que nós moldemos o nosso ministério para expô-la. Now, sometimes people think that expositional preaching is just a verse-by-verse commentary. Às vezes as pessoas pensam que a pregação expositiva não passa de um comentário versículo por versículo. So if I'm expounding Acts chapter 10, Então, se eu estou expondo Atos 10, and it begins at Caesarea, there was a man named Cornelius. e ali diz que em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, They expect that what I need to do is first explain to you what Caesarea was, então o esperado é que eu explique para você o city que named era after Caesar. a cidade de Cesareia, uma cidade Here's cujo where it is on nome the map. veio por causa de César, Here's ela what está Peter was aqui no doing before mapa, in Acts chapter 9. e veja o que Pedro estava fazendo antes, And no here at capítulo 9. Caesarea, there's this man named Cornelius. E em capítulo 10 nós temos um homem chamado Now, Cornélio. Cornelius was actually the third most popular name in the Roman Empire. E Cornélio era o terceiro nome mais importante, mais popular no Império Romano. I made that up. Eu inventei isso. But all of that information can be in there, but that's not what an expositional sermon is. Toda essa informação que eu passei para vocês pode até estar na mensagem, mas isso não é pregação expositiva. Expositional preaching Pregação expositiva is preaching é pregar which takes for the point of the sermon de forma a pegar o ponto do sermão, the point of a particular passage of Scripture. Sendo o ponto que está sendo ensinado por um texto específico das And Escrituras. then works to apply that to the lives of people in the congregation. E aí trabalhando para aplicar isso para a vida da congregação. So just to be clear, Então, para sermos claros, it is not what I'm doing here right now. não é o que eu estou fazendo aqui agora. But it is what I normally intend to do when I step into my pulpit at the Capitol Hill Baptist Church in Washington. Mas é o que eu normalmente
peço de mim mesmo cada vez que eu subo ao púlpito da Capitol Hill Baptist Church. So right now I'm preaching through the Epistle of James. Então, agora nós estamos pregando em Tiago. 6 days ago I preached through James chapter 2 in the morning sermon. Há 6 dias eu preguei no culto da manhã em Tiago capítulo 2. Expositional preaching is preaching in service to the Word. A pregação expositiva é a pregação no servir à palavra, digamos assim. It presumes a belief in the authority of Scripture, Pressupõe uma crença na autoridade da palavra, but it's something more than that. mas vai além disso. It's a commitment to hear God's Word. É um compromisso de se ouvir a palavra de Deus. So just like the Old Testament prophets weren't merely given a commission to go preach, Então, assim como os profetas do Antigo Testamento não receberam um comissionamento de simplesmente pregar, the New Testament apostles were not given a commission simply to go and speak. os apóstolos do Novo Testamento não foram comissionados a simplesmente saírem por aí falando. The Old Testament prophets and the New Testament apostles were given a particular message. Os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, eles receberam uma mensagem específica. Their role was to deliver that message. E o papel deles era entregar essa mensagem específica. In America, we still have snail mail. Nos Estados Unidos, nós ainda temos cartas que vão pelo correio, escritas à mão. We use email a lot. Usamos muito e-mail. We use Twitter even, Usamos até o Twitter. though not as much as you guys do. Não tanto quanto vocês usam. But we still have letters that people write by hand and physically fold up and put in the post office and it goes. Mas ainda temos aquelas cartas escritas à mão que as pessoas dobram as páginas, botam no envelope e mandam pelo correio. Preachers, I'm addressing them vocatively. Preachers, Ok. Pregadores, there you go. Our ministry is like the mailman. o nosso ministério é como o do carteiro. Somebody gives us a message Alguém nos entrega uma mensagem and we're to deliver that message. e nós temos que entregar essa mensagem. Sasha is not to stand outside the door and write his own messages Sasha não tem que ficar escrevendo as suas próprias mensagens, and give them to people. entregando para as pessoas. Mark is not supposed to come up with something creative. Oh, this is good. This is what I want to say to people. Mark não deve pegar e bolar uma coisa criativa e dizer, é isso que eu quero dar para o meu povo. So John and Jamie and Eros will use their creativity, Então o John, o Jamie, o Eros vão usar sua criatividade, but only in order to take God's word mas apenas para pegarem a palavra de Deus and give God's word to God's people. e entregarem a palavra de Deus ao povo de Deus. We are delivering a particular message. Nós estamos entregando uma mensagem específica. That's what expositional preaching is. É isso que é pregação expositiva. So Christian preachers today have authority to speak from God Então os pregadores cristãos de hoje têm autoridade para falar da parte de Deus only so long as they speak His words. apenas enquanto proclamam a palavra de Deus. Preachers aren't commanded simply to preach. Os pregadores não têm uma ordem bíblica para simplesmente saírem por aí pregando. But like Paul told Timothy, Mas como Paulo disse a Timóteo, we are commanded to preach the word. nós somos ordenados a pregar a palavra. Now be very careful at this point. Tenha muito cuidado aqui. Pastors may happily accept the authority of God's word, Os pastores normalmente aceitam a autoridade da palavra de Deus de forma efusiva. they may say they believe in the inerrancy of the Bible. Eles podem até dizer que creem na inerrância da Bíblia. But if that preacher, Mas se esse pastor ou pregador, whether he intends to or not, com intenção ou não, if that preacher does not regularly preach expositionally, se esse pregador não prega regularmente de forma expositiva, then he may never preach more than he already knows. talvez ele nunca pregue mais do que aquilo que ele já sabe. You see, a preacher can take a piece of scripture Porque um pregador pode pegar um texto das Escrituras and exhort the congregation on a topic that is important e exortar a congregação num tópico que afinal é importante, without really preaching the point of that passage. sem sequer pregar o cerne daquela própria So passagem. you can take your Bible right now Então você pode pegar sua própria and Bíblia, close your eyes fechar os seus and olhos pray for guidance
pedir a orientação de Deus and allow it to fall open to a particular place e permitir que ela seja aberta num lugar específico. and open your eyes E abrir seus and olhos, read that verse ler aquele that versículo you sort of randomly put your finger down on, que você colocou o dedo ali and you can aleatoriamente. get a great blessing for your soul from it. E você pode receber uma bênção muito grande para sua própria alma de ter feito isso. But you won't necessarily learn what God intended to say through that passage studied in context. Mas você necessariamente não vai entender o que Deus queria que você entendesse se você estudasse aquela passagem dentro do seu contexto. God's word is meant to be meditated upon, A palavra de Deus, a intenção é que nós meditemos nela. to be considered carefully. A palavra de Deus precisa ser considerada com cuidado. And part of what that means is we have to look at it in context. E parte do que isso significa é que nós temos que entender o que está no contexto daquilo. So I want to repeat this because it's so important. Eu quero repetir isso porque é muito importante. Someone may happily accept the authority of God's word, Alguém pode receber a autoridade que vem de se pregar a palavra de Deus com muita alegria. they may say sincerely, I believe the Bible is the inerrant word of God. E pode até dizer, eu sinceramente creio que a palavra de Deus é a palavra inerrante de Deus. But if that person doesn't regularly preach expositionally, Mas se essa pessoa não prega regularmente de forma expositiva, he may never preach more than he already knows when he first goes to the text. talvez ele nunca chegue a pregar mais do que ele já sabe ao ouvir a um certo texto. What we want to do is to preach the point of the passage. O que nós queremos é pregar o foco daquela passagem. Because when we don't do that, Porque quando nós não fazemos isso, then the preacher and the congregation aí o pregador e a congregação only hear in Scripture só ouvem das Escrituras what we already knew when we came to the text. aquilo que nós, pregadores, já sabíamos quando abrimos aquele texto para pregar. So in being committed to preach a passage of Scripture in context, Então, sermos comprometidos ao pregar um texto bíblico dentro do seu contexto, expositionally, pregarmos expositivamente, that is, taking as the point of the message, the point of the passage, de forma a que o ponto central da mensagem seja o ponto central da passagem, then então we hear from God what we may not have intended to hear when we originally set out. nós ouviremos da parte de Deus aquilo que provavelmente nós não tínhamos a intenção de ouvir quando nós começamos essa tarefa. And friends, from the initial call to repentance of our sins, E queridos, desde aquela chamada inicial para o arrependimento dos nossos pecados, to the latest thing the Holy Spirit has convicted us about, e até a última coisa que o Espírito nos trouxe convicção, our whole salvation toda a nossa salvação consists in hearing God consiste de se ouvir Deus falando in ways em formas which, before we heard Him, que antes de ouvi-lo, we would never have guessed. nunca jamais adivinharíamos. You see how important this is. Vejam como é importante isto. Christianity surprises us. O cristianismo nos surpreende. I remember reading this one testimony of a Salvation Army guy Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa do Exército de Salvação, who said, I was headed to hell, que dizia assim, eu estava a caminho do inferno, but God interrupted me. mas Deus me interrompeu. Friends, that's our story if we're Christians. Queridos, essa é a nossa história como In cristãos. that sense, Christianity is not intuitive. Então o cristianismo não é intuitivo. It's not just like you figured it would be. Não é como você imagina que ele seria. It's very disruptive, Ele interrompe as coisas. like Saul on the road to Damascus. Como Saulo a caminho de Damasco. So is it any surprise that in our weekly preaching, Então é de nos surpreender aqui na nossa we pregação need to give semanal. ourselves to study God's Word, Nós precisamos nos doar para estudar a palavra de Deus, to hear Him in ways which we may not have expected to hear Him? para ouvi-lo falando de formas que nós nem sequer esperamos que ele falasse. So to charge somebody with the responsibility of the spiritual oversight of the flock who doesn't practice expositional preaching Então, responsabilizar uma pessoa que vai pregar ao rebanho e essa pessoa não prega expositivamente, is to hamper the growth of the church. isso significa impedir que a igreja cresça. Practically encouraging it to grow only to the level of the pastor. Encorajando a igreja a crescer apenas e tão somente no nível que o pastor já atingiu. The church will slowly be conformed to his mind
Então, than to God's a mind. igreja vai se conformar à mente do pastor e não à palavra de Deus. So, friends, what we want, Então, o que nós queremos, if we're queridos, Christians, what we crave se nós somos cristãos, o que nós realmente curtimos are God's words. são as palavras de Deus. So, friends, you see why expositional preaching is so important. Por isso que a pregação expositiva é tão importante. Preaching is always to have God's word at its center, A pregação significa ter a palavra de Deus no centro. to have the word directing it. A palavra de Deus direcionando o que falamos. Because God has always created his people by his word. Porque Deus sempre criou o seu povo através da sua palavra. You see why it's important to have this kind of preaching, expositional preaching, in our churches. Vocês percebem como é importante nós termos a pregação expositiva na nossa igreja? Look with me at Nehemiah chapter 8. Abra comigo em Neemias capítulo 8, por favor. Here you'll see an example from the Old Testament of expositional preaching. Aqui nós vemos um exemplo a partir do Antigo Testamento de pregação expositiva. You know the setting of Nehemiah? Vocês conhecem essa porção de Neemias? Here in chapter 8 we have that great passage Aquela grande passagem, capítulo 8, where Ezra brings out the book of the law and he reads it to the assembled people. quando Esdras traz o livro da lei e ele lê para o povo, There in chapter 8 verse 1, versículo 1 do capítulo 8, you see it was the people who asked Ezra to teach them. foi o povo que pediu a Esdras que o ensinasse. They told Ezra the scribe to bring out the book of the law. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. They had assembled at the beginning of the seventh month, Eles haviam se reunido no início do Which was sétimo mês, the high point of the year religiously. que era o ponto culminante It, religioso do ano, it includes the Feast of Trumpets que incluía a festa das trombetas, in preparation for the Day of Atonement. em preparação para o dia da expiação. And here at the beginning of chapter 8, E no início do capítulo 8, we find the people gathered, nós encontramos o povo reunido, needing and wanting to know God's word. querendo saber a palavra de Deus, anelando por ela. It's an arresting scene to imagine and to consider. É uma cena assim, interessante de a gente imaginar. You see there in verse 2, Versículo 2, we see something of the crowd that was assembled. nós vemos algo da congregação que se reuniu. It wasn't just a pastor's conference. Não era uma conferência de pastores. No, it was priests and other leaders. Havia sacerdotes, It outros included líderes, the women. incluía as mulheres. And as he puts it, all who were able to understand. E como ele coloca aqui, de todos que eram capazes de entender. So that would include even children of a certain age. Então isso incluiria inclusive crianças de uma certa And when idade. they all assembled, E quando todos esses se they got reuniram, Ezra to read them the book of the law. eles pediram que Esdras lesse para eles o livro da lei. And it says there in verse 3, E no versículo 3 nós vemos he read it aloud from daybreak till noon. que ele leu desde a alva até ao meio-dia. And all the people listened attentively to the law. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. You know, there was a tradition then in the ancient Near East Havia uma tradição no Oriente Próximo naquela época. that when treaties were made between countries, Quando tratados eram feitos entre países, they would be read aloud esses tratados eram lidos em voz alta, to remind the old people of the treaty para relembrar aquelas pessoas mais velhas que haviam assinado o tratado and to instruct the young. e para instruir os mais jovens And a respeito do that's what tratado. was going on here. É exatamente o que foi feito aqui. The law of God, A lei de Deus, perhaps for the first time in many years, talvez pela primeira vez em vários anos, was being read out. estava sendo lida The para o people povo. were being reminded of their covenant with God, O povo estava sendo relembrado de sua aliança com Deus, that they were Yahweh's servants, que eles eram servos de Yahvé, Yahweh's people, eles eram o povo de Yahvé, that Yahweh was their Lord, their que God. Yahvé era o Senhor deles, o Deus deles. So in order to do this, we see there in verse 4, Então, para que isso acontecesse, nós vemos no versículo 4 Ezra stood on a high wooden platform, que Esdras estava num púlpito de madeira que estava like we bem have alto, in many churches. que temos em muitas igrejas hoje. This idea in some books today that the real church are cell church house groups.
Essa ideia, hoje em dia, de que a verdadeira igreja é a igreja em células, It's not in the Bible. não está na Bíblia, gente. It's fine for a church to assemble in a house, É muito bom que igrejas se reúnam em lares, but where the church assembles is not essential to the church. mas onde a igreja se reúne não é essencial para a igreja. What we see in the Old and New Testaments O que nós vemos no Antigo e Novo are Testamento people who specially prepare to teach God's word and who teach it to others. é gente sendo preparada para ensinar a palavra de Deus e ensinando efetivamente a palavra de We Deus. see in verse 5 Versículo 5. that all the people could see him because he was standing above them, and as he opened it, all the people stood up. Que ele abriu o livro à vista de todo o povo que estava acima dele, e à medida que ele abriu, todo o povo se pôs em pé. It's quite a scene, isn't it? Uma cena e tanto. And their response wasn't limited just to standing when the word was read, like we had this morning. E a resposta deles não foi simplesmente ficarem de pé à medida que a palavra era lida, como aconteceu aqui pela manhã. See, in verse 6, the people are lifting their hands. No versículo 6, o povo está levantando as mãos. They're saying amen. Estão dizendo amém, They're bowing their faces to the ground. com o rosto em terra. Now, piety isn't found merely in our posture. Gente, piedade não se encontra meramente na nossa postura física. It's interesting to notice, though, in the Bible, Mas é interessante, entretanto, nós notarmos que na Bíblia, how often people are saying amen, quão frequentemente as pessoas dizem amém, or kneeling, or lifting their hands. ou as pessoas levantam as mãos, ou elas se ajoelham. What they're doing, they're visually in a sort of humble position. O que elas estão fazendo é que visualmente elas estão numa posição While the de Levites humilhação, are instructing them. humilde, enquanto os levitas estão instruindo a elas. It's amazing when you think about this scene. É impressionante nós olharmos para essa cena. No nursery, Não havia Não. nada para as crianças, no chairs. não havia cadeiras. The people stand for hours O povo está de pé horas a fio, as the law is explained to them, à medida que a lei é explicada para as eles, God's word is preached. à medida que a palavra de Deus é pregada. And the law being read had an amazing effect on them. E a lei sendo lida teve um efeito tremendo para eles, sobre eles. Look at verse 9. Veja o versículo 9. Ezra read it, Esdras leu, and we see at the end of verse 9, e no final do versículo all 9, the people had been weeping as they listened to the words of the law. porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. But Ezra instructed the people that they should be rejoicing instead. Mas Esdras diz para o povo que em vez de eles chorarem, eles deviam estar se regozijando. The word of God does cause both weeping and rejoicing, doesn't it? A palavra de Deus, ela causa isso, tanto o choro de quebrantamento quanto o regozijo. Verse 12, Versículo 12. all the people celebrated with great joy because they now understood the words that had been made known to them. O povo se regozijou grandemente porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. And in the rest of the chapter, then we see them celebrating the Feast of Tabernacles. E aí na próxima porção do capítulo eles celebram a festa dos tabernáculos. And the author says in verse 17, E no versículo 17 o autor diz: from the days of Joshua until that day, the Israelites had not celebrated it like this, and their joy was very great. Day after day, Ezra read from the book of the law of God. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. Could God have been any clearer that his people would be a word-based people? Será que Deus poderia ter sido mais claro de que seu povo deveria ser um povo baseado na palavra? Just think about the people that tried to see themselves differently. Pense nas pessoas que procuraram se enxergar de forma diferente disso. They had tried to see themselves as people based on the Egyptian Pharaoh or the Babylonian king. Pessoas que queriam se basear no faraó egípcio ou no imperador babilônico. Maybe they'd even tried to get their identity from a kind of nationalism about the house of David. Quem sabe eles até procuraram buscar a sua identidade num nacionalismo da casa de Davi. But there was no Davidic monarch ruling over them that day in Babylon. Mas não havia um monarca davídico reinando sobre eles na Babilônia naquela época. There was simply the word of God.
Havia apenas e simplesmente a palavra de Deus. As God recreated his people by his word. Como Deus recriou o seu povo através da sua palavra. Just as he had first done when he called Abraham in Ur over 1,000 years earlier. Como ele havia feito com Abraão lá em Ur, 1000 anos antes disso acontecer. Just as he had when his word came to Moses. Assim como ele havia feito quando a sua palavra veio a And Moisés. then to the people of Israel at Mount Sinai. E ao povo de Deus no Monte Sinai. Just as Ezekiel had that vision of the valley of the dry bones, promising that God would do exactly this. Assim como Ezequiel havia tido aquela visão do Vale dos Ossos Secos, que Deus haveria de fazer exatamente isso. Look, go back to Ezekiel 37. Vamos voltar a Ezequiel And 37. consider how it's being fulfilled in Ezra. Look at Ezekiel chapter 37. Vamos ver em Ezequiel 37 como isso está sendo aqui cumprido. And Eris, read for us verses 10 to 13. Vamos ler os versículos 10 a 13 de Ezequiel 37. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Up to verse? Through verse 13. Ok. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. This is what God was doing in Ezra's day. É o que Deus estava fazendo nos dias de Esdras. He was resurrecting his people by his word. Ele estava ressuscitando o seu povo pela sua palavra. Friends, that is how God gives spiritual life, isn't it? É como Deus nos dá vida espiritual, não é, meus irmãos? The truth about God isn't something that's just innate inside every person. A verdade sobre Deus não é algo inato em cada pessoa apenas. The truth about God has to come from outside of us. A verdade mesmo de Deus é algo que tem que vir fora de nós. God must choose to reveal himself to us, or else we will never know him. Deus precisa escolher se revelar a nós, caso contrário nós não o conheceremos. And praise God, he has chosen to make himself known to E us. louvado seja Deus que ele escolheu fazer exatamente isso, se fazer conhecido de nós. Brothers and sisters, you know that God's word is the source of your life, don't you? Queridos irmãos, vocês sabem que a palavra de Deus é a fonte da sua vida. Paul says that in Romans 10:17 that we looked at a few minutes ago. Paulo diz isso lá em Romanos 10:17, como nós vimos há pouco. Faith comes by hearing the word. A fé vem pelo ouvir a palavra. By what else would God save us? Pelo que mais Deus haveria de nos salvar? Other than by the seed of his word. Do que pela semente da sua palavra. By music or dance? Pela música, pela dança, By excitement or intellect? pelo intelecto, pelo vibrar, pela excitação, By community or service? pela comunidade, pelo serviço, By our virtue or our insight? pelo nosso insight, a nossa virtude. No, it's by nothing Não, nada disso, except by his word. exceto pela sua palavra. Just like he created the worlds initially, Como ele criou o mundo inicialmente, so he creates faith in our dead hearts. assim ele cria fé no nosso coração Speaks morto. it Ele fala, profere a sua and gives it palavra life. e dá vida através dela. This is how God's always worked. É assim que Deus sempre operou. This is how he worked in your life to bring you to him. É assim que ele operou na sua vida para trazê-lo a ele. And this is how he's worked to bring life in our churches. E é assim que ele opera para trazer vida para as nossas igrejas. God works through his word. Deus opera através da sua palavra. We see this in Nehemiah chapter 8. Nós vemos isso em Neemias capítulo 8. It's perfectly consistent with what Paul told Timothy in 2 Timothy. Bem coerente com o que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo. Preach the word. Prega a palavra. Perfectly consistent with what we saw those apostles doing in Acts chapter 6. Perfeitamente coerente com o que os apóstolos fizeram em Atos When the 6. problem came between the Greek-speaking widows and the Aramaic-speaking widows. Quando surgiu aquele problema entre as viúvas dos gregos e dos judeus. Those problems had to be sorted out if the church was to survive. Problemas que tinham que ser resolvidos se a igreja
tivesse que sobreviver. But the apostles said, we will give our attention to prayer and the ministry of the word. Mas os apóstolos disseram, nós daremos a nossa atenção à oração e à pregação da palavra. Because this is the word of life. Porque é a palavra da vida. And so, like those who have gone before us, Então, assim como foi com aqueles que existiram antes de nós, we rely on God's word. nós dependemos da palavra de Deus. We want to give ourselves to following this apostolic model of giving our attention to prayer and the ministry of the word. Nós queremos nos dar a esse modelo apostólico de nos entregar à oração e à palavra de Deus. Expositional preaching Pregação expositiva is taking the point of a passage of Scripture é pegar o foco, o ponto de uma passagem das Escrituras and making that the point of your message. e fazer disso o ponto da sua mensagem. Teaching people like they did in Nehemiah 8 Ensinar o povo, como foi feito lá em Neemias 8, to hear and to understand God's word. para ouvir e compreender a palavra de Deus. Now we've got about 10 minutes for questions before we have Nós our longer temos break. 10 minutos para perguntas antes de nós termos o nosso intervalo. Let me just make a correction. Please do. Só uma correção. No correr daquilo que eu estava falando, houve um momento em que ele disse que nós não recebemos a mensagem de Deus de forma inata. E eu incluí uma palavrinha que ele não falou, apenas. Não existe isso. Nós não recebemos a revelação de Deus de forma inata. Eu errei na forma de traduzir. I'll explain to you later. Okay. Name and what you do? Meu nome é Marcelo, eu sou diácono auxiliar Marcelo. do pastor I'm João aqui do meu deacon lado. of John's church. Há uma obra publicada aqui no Brasil que são sermões que o senhor, pastor Marco, proferiu, acho que entre 1999 e o ano 2000, que são sermões baseados em livros inteiros. A minha pergunta é, se sob esse título, pregação expositiva, nós podemos considerar tanto a pregação em livros inteiros, ou numa perícope, ou num único versículo que seja. Can we consider the expositional preaching just on full books or on portions of books or on just Right. one verse? E qual a importância de pregar em livros inteiros? What is the importance of preaching in full books? Great. I'll talk about that more in the message I'm going to give right after the break. Eu vou entrar exatamente nesse assunto na próxima mensagem, depois no intervalo. But my short answer Mas resposta curtinha aqui. is I think you can legitimately preach an expositional sermon Eu creio que você legitimamente pode pregar um sermão expositivo on the word come in Ezekiel chapter 37 verse 9 que, na palavra vinde, que está em Ezequiel 37:9, or on the entire Bible ou na Bíblia inteira, and anything in between. e qualquer coisa entre essas duas. So you can legitimately preach an expositional sermon on all of Ezekiel chapter 37 Então você pode pregar legitimamente uma mensagem expositiva Or on em todo o capítulo one verse in 37, ou em um versículo, or on the whole book of Ezekiel. ou no livro todo de Ezequiel. We'll talk about it more after the break. Nós vamos entrar mais em detalhes depois do intervalo. Pastor Dever, Yeah. eu tenho uma pergunta aqui que chegou de um dos Question through the internet. irmãos que estão assistindo pela internet. Essa veio do Japão. Came from Japan. A pessoa que mandou chama-se Thiago Hirayama. Thiago Hirayama. E ele faz a seguinte pergunta. Por favor, gostaria de fazer uma pergunta. Peça ao pastor Dever para explicar o que não é uma pregação expositiva e se ele poderia dar alguns exemplos. It's not expository preaching. Give Yeah. a few examples. It's a great question. Thank you for that. Uma boa pergunta, certamente. Obrigado por ela, Thiago. There would be some sermons you'd have a hard time telling which it is. Alguns sermões você teria dificuldade em identificar que tipo de sermão ele é. But a more topical sermon Mas um sermão mais tópico will have a kind of thesis statement. terá uma tese que será proferida, This is uma what frase. God says about prayer. Isto é o que Deus diz acerca da oração, por exemplo. And then we'll simply go throughout the Bible giving a bunch of different scripture references about prayer. E aí esse sermão passará pela Bíblia discorrendo sobre os vários textos que a Bíblia fala sobre oração. Won't keep you so rooted in one passage. Então esse sermão não vai manter você fixo numa passagem. And we'll be addressing the question more in ways that you've just thought up in your own mind. E tratará da pergunta de formas que a sua própria mente já está pensando. That's not necessarily bad. Necessariamente isso não é ruim.
So in my book, 9 Marks of a Healthy Church, No meu livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, that's a series of 9 topical sermons. ele é uma série de 9 sermões tópicos. In fact, the first topical sermon I ever preached in my own pulpit Aliás, o primeiro sermão tópico que eu preguei do meu púlpito was on expositional preaching. foi sobre pregação expositiva. I was explaining to them what expositional preaching is Eu estava explicando para eles o que é pregação and expositiva. why they normally want to hear me preach expositionally. E por que eles normalmente haveriam de querer me ouvir pregando But expositivamente. sometimes it could be very wise Então, às vezes pode ser até muito sábio. to say, what does the Bible teach us about just war? O que a Bíblia nos ensina a respeito de guerra justa? What does the Bible teach about divorce? O que a Bíblia ensina sobre divórcio? What does the Bible teach about world missions? And how can I pull together things from the Old Testament and the New to show a kind of great picture? O que a Bíblia ensina sobre missões mundiais? E como é que eu posso fazer o link entre o Antigo Testamento e o Novo para mostrar como isso acontece? But I would just say you can do that in expositional preaching as well. Eu diria para você que você consegue fazer isso na pregação expositiva So também. when you're expounding from the end of Matthew's Gospel, the Great Commission, Então, quando você estiver expondo, por exemplo, a Mateus 28, a Grande Comissão, you can bring in background from the Old Testament to give it weight. você pode trazer o pano de fundo do Antigo Testamento para dar peso àquela sua exposição de Mateus And 28. you can go on and point to its fulfillment in Revelation. E você pode ir até o Apocalipse para mostrar o seu cumprimento. Yeah, one more example, a kind of in-between thing. I don't know if where you are you can get a copy of the book I did with Michael Lawrence called It Is Well. Eu não sei onde vocês se encontram, vocês na internet principalmente, mas você pode adquirir uma cópia do Michael Lawrence, do livro de Michael Lawrence chamado It Is Well. It's a series of expositions, É uma série de exposições but on passages throughout the Bible em passagens através da Bíblia that have to do with the topic que tem a ver com o tópico of substitutionary atonement. de sacrifício expiatório. So there's some Christians today who are saying that substitutionary atonement is not taught in Scripture. Well, there's some people who are saying that. Há pessoas hoje em dia dizendo que a substituição expiatória não está contida nas Escrituras. Alguns estão dizendo They're isso. saying it's a later legal construction that's just forced on Scripture. Dizem que é uma imposição legal que foi trazida para a palavra de Deus depois que And aconteceu a that's Escritura. absolutely ridiculous. Isso é absolutamente ridículo. So Michael and I wanted to walk through Scripture to show how it's embedded in the Bible. Então o Michael e eu quisemos caminhar pelas Escrituras para mostrar como é que está arraigado as Escrituras esse conceito. So that was kind of a topical series, Então foi uma série de sermões tópicos, but done expositionally. mas feitos de forma expositiva. If you can understand English, Se você entende o inglês, you could listen to those on the Capitol Hill Baptist website, você pode entrar no website da Capitol Hill e ouvir esse áudio. capbap.org. capbap.org. .org. All the sermons there for free. Todos os sermões ali estão livres, são gratuitos. Great. Other questions from Japan? Outras perguntas do Japão Or anywhere. ou de qualquer outra parte, Even here in Brazil. mesmo aqui no nosso auditório. Please don't feel left out. Por favor, não se sinta deixado fora. We've got time for one more. Mais uma Maybe two pergunta. more. Quem sabe duas. Expositional preaching. Pregação expositiva, sim. É possível que o Marco Nome? vai falar isso. Nome? Flávio, da Igreja Flávio. Batista da Fé em São José dos Campos. Faith Baptist Church em São José. É possível que o Marco vai falar sobre isso. Mas normalmente, About it. o que eu vejo que a maior dificuldade de pessoas em preparar sermões expositivos é justamente seguir os passos para isso. Eu gostaria de saber se ele vai dar alguma informação sobre isso. Na preparação? In the preparation of the message. That's this next message. Yes. Yeah, Okay. Lord willing. Sim. That's what I hope to do. Talk about how to prepare an expositional Okay. message. Eu espero falar sobre isso, como preparar uma mensagem So expositiva. these first two messages, you've gotten more the theology of it. Então, nessas primeiras mensagens, vocês pegaram, nós tivemos mais a teologia da pregação So expositiva, you'll understand why it's so para important. que entendamos o porquê ela é tão importante. The second two messages Nas próximas duas mensagens are going to be more practical. serão mais práticas. I'm going to talk, Lord willing, in this next message about how I prepare a sermon. Na próxima,
como prepara um sermão. And then in the last message, we're just going to open up James chapter 2. E na última nós vamos abrir Tiago 2. I'm going to try to walk through how I worked on that just for this last E Sunday. eu vou partilhar com vocês como é que eu caminhei por esse trecho no domingo passado. Great. Anything else? Mais alguma pergunta? Kenichi, anything in Japan? Yes, right here. Bom dia. Meu nome é Fábio, Fábio, eu sirvo na Igreja Batista Maranata de São José dos Campos. Maranatha Baptist Church. A minha pergunta é: existe pregação expositiva sem o conhecimento das línguas originais? Is there expository preaching without the knowledge of the original languages? Oh, yes. Sim, Oh, yes. com Oh, certeza. yes. Porque uma das prerrogativas de umas leituras que eu fiz de alguns livros é de que não há uma pregação expositiva sem o conhecimento das línguas originais, para que a essência, a legitimidade dessa palavra pregada não se perca por causa de uma tradução. Well, it depends on what they mean by knowledge of the original languages. Depende do que eles estão querendo dizer por conhecimento do original, das línguas originais. If they mean that somebody had to know the original languages, Se eles estão dizendo que alguém tinha que conhecer as Well, línguas that's originais, isso é verdade. but it doesn't have to be the preacher. Mas não tem que ser aquele pregador. It's useful to know the original languages, É útil conhecer-se as línguas but originais. that's actually kind of a question about translation. Mas é uma questão de tradução. Can things be translated? As coisas podem ser traduzidas? I think Eros is doing that right now. Eu acho que é isso que o Eros está fazendo agora. Yeah, I think I have lawyers in my church who work on multi-billion-dollar deals. Eu tenho advogados na minha igreja que trabalham em negócios de bilhões de dólares. They're done in translations. E essas coisas são feitas através de traduções. Explain full faith and credit. You're a professional translator. Tell them about it. A ideia de você ter uma tradição que tem fé pública. You want me to explain it? Yeah. Ok. It's a perfectly Que answers. quando você é um tradutor público, como eu sou, você tem o que é chamado de fé pública. Então, a sua tradução, ela passa a ter fé pública em qualquer lugar que ela é apresentada. Existem requisitos para isso, é claro. Mas, por exemplo, quando eu faço a tradução de um documento escolar, ele não precisa de mais nada. Ele é aceito nos Estados Unidos como uma tradução fiel. Agora, se é um documento, por exemplo, que envolve um processo no tribunal, então ele tem que ser consularizado pelo consulado americano, dizendo que a minha tradução é fiel, de forma que quando chega lá, eles recebam aquilo como um documento oficial. Então, isso aí é para ter uma base do que ele está falando. So you could read Augustine on the Psalms, Então, você pode ler Agostinho escrevendo sobre os but Salmos, he didn't know Hebrew, mas ele não conhecia o hebraico, but he was pretty good. mas ele era muito bom. Yeah. You can listen to me preach on the Garden of Gethsemane from Mark's Gospel, Você pode me ouvir pregando sobre o Jardim do Getsemane, and I've studied Greek for Marcos. several years. E eu estudei grego durante vários anos. Or if you understand English, you can listen to C.J. Mahaney preach on Gethsemane from Mark's Gospel. Ou se você conhece o inglês, você pode ouvir C.J. Mahaney pregando sobre o Getsemane em Marcos. C.J. doesn't know the original languages. Ele não conhece as línguas He originais. preaches a far better sermon than I do. E ele prega muito melhor do que eu prego. Because he understands the point of what's being said. The translations are good and the Holy Spirit uses them. Porque ele entende o que está sendo dito, porque as traduções são boas e o Espírito ilumina para ele entender. George Whitefield was not a powerful scholar, but he was a great preacher. George Whitefield não era um grande estudioso, mas ele era um tremendo pregador. On the other hand, I know people who are great scholars Por outro lado, eu conheço verdadeiros eruditos who are lousy preachers. que são terríveis pregadores. So all of those kinds of gifts are important and the Lord can use all of them. Todos esses dons, essas dádivas de Deus são importantes e Deus pode usar tudo. Now we take a break. Agora vamos para o See nosso you back in intervalo. about 20 minutes. Daqui a 20 So right minutos at the top of the voltamos. hour. Ok.